Salve, salve galera, eu sou o Leo Braca, você tá no Li Reli e esse é o Primeiros HQs, retornando em 2019, o primeiro do ano. E hoje eu vou falar das primeiras HQs que eu li do Batman na minha vida de leitor de quadrinhos. Tá pronto? Vem comigo! E por que do Batman? Enfim, o motivo é mais que especial porque o Homem-Morcego comemora 80 anos esse ano e o cara já foi personagem além de quadrinho, de videogame, de seriado, de desenho animado, de filme. O Batman tá na nossa vida aí há muito tempo e quanto mais velho você vai ficando, mais companheiro ele vai ficando de você. Então assim, eu tenho no meu coração coisas como Batman Animated Series, a série do Batman dos anos 60 com Adam West, os filmes do Tim Burton e, é claro, os filmes do Christopher Nolan. Cada um tem o seu Batman preferido, a sua coleção de Batmans preferidos, essas são as minhas, e eu vou falar aqui em ordem cronológica os primeiros quadrinhos do Batman que eu li. E para começar não podia ser diferente, foi essa aqui, ó. Batman Cavaleiro das Trevas, uma das obras máximas do Frank Miller e que já chegou com o pé na porta na minha vida de leitor de quadrinho, porque eu vi um Batman mais maduro, mais soturno, mais dark, mais violento, e isso para qualquer moleque de 15, 16 anos, assim, a cabeça pira e é foda. Mas com o passar do tempo você vai vendo outras nuances do Batman, outras histórias do Batman que vão te chamando mais a atenção. Mas essa aqui foi o pé na porta do Batman pra mim na minha adolescência. Eu tenho duas edições dela, só essa aqui que sobreviveu, e aí eu tive que completar minha coleção com esse cara aqui, que é a versão atualizada, que tem o Cavaleiro das Trevas 1 e 2. Não vou falar do segundo, vou falar só do primeiro, que é essa história onde a gente vê o Batman mais velho, aposentado, num mundo completamente fodido, e ele voltando da aposentadoria para ser o Batman de novo. Então o Frank Miller apresenta um mundo completamente diferente, é uma história fechada, então assim, isso também me incentivou pra caramba a gostar mais da história. Eu sempre fui o cara que gostou das histórias fechadas, dos encadernados. E nesse ponto, o Batman Cavaleiro das Trevas me ganhou de cara. E depois disso aí, eu fui querer saber mais do Batman, mas também especificamente do Batman do Frank Miller. E é por isso que, seguindo a toada, anos depois eu consegui botar a mão nisso aqui, ó. Batman Ano 1, do Frank Miller e do David Mazzucchelli. Essa história é a história de estreia do Batman, é o primeiro ano do Bruce Wayne como Homem-Morcego em Gotham City, é a origem do Batman e, ao mesmo tempo, a origem do Comissário Gordon, que eu considero ele ali um outro protagonista na história. Então assim, a gente vê os dois começando as suas respectivas carreiras numa Gotham City que é fodida pra cacete, e o desafio que eles vão ter pela frente, e o fato deles terem caminhos parecidos, porém paralelos, o Batman aí nas ruas combatendo como vigilante, o Gordon como um policial normal. Essa história, inclusive, foi uma das inspirações para o Batman Begins, do Christopher Nolan, de 2005. Então, assim, ver cenas tiradas daquele filme, foi uma coisa incrível, e foi quando o Nolan começou a ganhar meu coração com o morcego dele. E depois do Batman do Frank Miller, tanto o Cavaleiro das Trevas quanto o Ano 1, é impossível você não bater nessa aqui, ó. Batman Piada Mortal, do Alan Moore e do Brian Bolland, até porque todas essas histórias saíram nos anos 80 e o Alan Moore era um nome muito onipresente nos anos 80, especialmente com Watchmen e depois com a Piada Mortal. E essa história aqui, bom, ela hoje pra mim ela é uma história datada, ela reflete o tempo dela. O Alan Moore, inclusive, se arrependeu de coisas que ele colocou aqui. Tem coisas que são incríveis, tem coisas que não são tão incríveis assim, mas ainda assim foi uma das minhas primeiras leituras e que na época eu não conseguia enxergar essas coisas, eu só conseguia enxergar uma história incrível do Batman. Com o passar do tempo eu consegui ver as coisas que não são tão legais assim, pelo contrário, especialmente quando o assunto é a Bárbara Gordon dentro da história. E uma coisa que me fez cravar o fato de que essa história é uma história datada e que ela já não é tão marcante assim pra mim, especialmente pelo fato do longa-metragem de animação que fizeram, expandindo a história, e eles não melhoraram em nada, pelo contrário, eles pioraram a história. Então assim, porra, Azarello, esperava mais de você, cara. Mas isso é a minha opinião, você pode ter a sua, mas isso é uma coisa que hoje eu levo comigo, que, enfim, essa é uma história que ela tem suas coisas legais, mas ela tá longe de ser perfeita. Bom, e depois dessas leituras todas, dos quais eu fiz mais ou menos no meio pro final dos anos 90, ali no meio da minha adolescência, eu cheguei nessa história aqui, ó. Batman em Silêncio,
foi o cartão de visitas do Jim Lee quando ele foi para DC. Ele foi desenhar o Batman, foi desenhar essa história que o Jeff Loeb fez, chegou com o Scott Williams nas cores, na arte final, enfim, dando um tapa no trabalho incrível do Jim Lee. Para mim, isso aqui é o ponto alto da carreira do cara. É incrível o que ele faz aqui dentro em termos de narrativa, arte sequencial, desenho, movimento, especialmente cenas de ação muito bem coreografadas. Elas são muito cinematográficas. E esse material saiu no início dos anos 2000. Eu lembro que eu passava numa livraria que tinha aqui em BH e lá tinha uns mensais chegando todo mês, então eu chegava lá, lia um pouquinho, lia outro, e aí de repente a história foi me ganhando, até chegar num ponto onde eu falei assim, cara, que história é essa? Eu só não vou comprar esses mensais porque eu não sou de comprar mensal, eu gostaria de ver esse encadernado. E depois de um tempo veio uma versão encadernada, mais recentemente a Panini lançou essa edição definitiva, que ela tá bem bacana, ela tá bem massa, ela é para colecionador mesmo. É uma leitura que eu levo comigo no coração, mas essa HQ aqui pra mim no início dos anos 2000, então assim, eu já tinha saído do colégio, começando a faculdade e o Batman ainda me fazendo companhia com esse quadrinho aqui. E essas foram as primeiras HQs do Batman que eu li na vida. Igual eu falei antes, eu não vou entrar no mérito de fazer um review de cada uma delas, até porque cada uma delas já rende um programa só para cada uma daquelas HQs ali que eu falei. Mas é uma lista que eu guardo no coração porque foi meu caminho de entrada pro quadrinho super-herói, pro mundo dos quadrinhos. Se você quiser começar a ler quadrinhos, são bons títulos mesmo, embora eles sejam um pouco mais para adolescente / adulto. Então, assim, se você tem um filho ou uma filha em casa ou algum parente mais novo que você quer apresentar o Batman, a minha indicação definitiva é o Batman Animated Series, é o desenho dos anos 90 feito pelo Bruce Timm e o Paul Dini. Os caras acertaram em cheio com o Batman, tanto que, além do desenho, o meu filme favorito, o meu longa favorito do Batman é o Batman Máscara do Fantasma. Um dia eu vou fazer um programa só pra ele, mostrando porque ele é o Batman definitivo, tanto em termos de origem quanto em termos de tom. Mas assim, cabe pra qualquer idade e fica essa dica também. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Não esquece de seguir o Li Reli nas redes sociais. A gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter e no Facebook também. Beleza? E não deixe de assinar o canal, de assinar o sininho aqui para receber os próximos avisos dos próximos vídeos que vão chegar por aqui. Esse ano tem muita coisa boa, beleza? Logo mais tem mais.